Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Essa aqui do meu lado, essa maravilhosa, incrível, é a melhor psiquiatra do universo inteiro, doutora Flávia Sano. E esse aqui é o Paulo, o psiquiatra mais inteligente. Psiquiatra? Não, é o psicólogo mais... Subi, gente, olha, eu subi de nível, agora eu sou o psiquiatra. O psicólogo mais inteligente, mais sincero do mundo, tanto que ele acha eu a melhor psiquiatra do mundo. Exato. E nós somos juntos os Surtadamente. E vocês aí com a gente, vocês são os nossos surtadinhos mais lindos do mundo. E Flávia, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Porque você é mãe, né? Tem tudo a ver comigo por vários motivos. Conte-me. Ela é Amanda Lira, psicóloga, educadora parental, e eu sou mãe de 2 meninos. Mulher. E também ela é minha professora de oratória lá na Vox to You. E hoje eu vou ter que me policiar, falar muito bem. Eu não posso falar né, não posso falar... Tá. Não posso gaguejar, não posso falar tá, não posso falar palavras erradas. Porque eu estou aqui com a minha maravilhosa professora Amanda Lira. Olá. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Se você quiser já fazer algumas correções sobre... Não tem correção. Não tem correção. Hoje é um bate-papo entre amigos, porque eu sou muito fã do projeto de vocês, do canal de vocês. Desde já, parabéns por Obrigado. essa iniciativa. Nós que trabalhamos com saúde mental, a gente sabe o quanto é necessário trazer tantos temas importantes de forma tão leve para nossa mente e para o nosso coração. Então, eu estou me sentindo em casa hoje aqui com Ai, vocês. que bom. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Porque ela não é só professora, ela é psicóloga também. Ela é psicóloga e educadora parental. Exato. E a gente vai falar sobre esse tema. Como educar o seu filho? Quais são os estilos parentais, né? O estilo de forma de ser como pai. E qual seria, né, Amanda? Isso, os impactos. Os impactos disso Exato. diante Você que da... tem. Você que está em casa, será que você educa seu filho da forma correta? Será que está fazendo alguma coisa certa ou não? Fica até o final do nosso episódio de hoje que você vai ver, olha... Você vai descobrir se você está sendo um pai ou uma mãe boa ou não, né, Amanda? Joguei um peso já na galera, né? Um pouquinho. Mas antes de tudo, fale pra nós, quem é tu? De onde viestes? De onde nascestes? Eu sou pernambucana. Um beijo pra Pernambuco. Olha, sério? Um beijo pra Recife. Que demais. Terrinha boa do feijão Amo. com farinha. Amo Recife. Meu nome é Amanda Lira, como vocês já falaram. Eu sou psicóloga, sou educadora parental certificada na Escola Americana de Disciplina Positiva, de lá dos Estados Unidos pra cá, trazendo esse conhecimento. Por quê? Porque quando eu me tornei mãe, eu sou mãe de 2 meninos, do Luca e do Theo. Beijo, meus amores. A única coisa que eu sabia fazer era gritar, bater e pôr de castigo. E eu falei, não é possível. Não é possível. Um adulto com o dobro do peso, 3 vezes mais o peso, com o cérebro maduro desenvolvido, bater numa criança de 2 anos, coagir, gritar, ameaçar, existe outro caminho. E foi quando eu comecei a estudar mais ainda sobre... Eu já queria ser psicóloga infantil, mas foi quando eu me especializei em educação mesmo, porque eu precisava salvar os meus filhos da única coisa que eu sabia fazer, gritar e bater. Sim. E foi aí que veio todo o interesse pela educação. E você acha que essa forma, por exemplo, de gritar e bater, que acontece na maioria dos lares, sim. É uma questão cultural, uma questão que vem, assim, a forma que a gente vai replicando, né? Porque, pelo que eu vejo, parece que é isso, né? Exato. Eu aprendi, eu vi os meus pais me educando dessa forma, os meus pais tiveram seus pais, e os pais deles, os pais deles, e parece que foi se perpetuando isso, né? Exatamente. Eu costumo falar, Flavinha e Paulo, que os pais, eles traduzem a realidade para os filhos. Por exemplo, se você derruba uma caneca e a criancinha pequena tá te observando, ela não olha para a caneca, ela olha para você, para ver a sua reação. Porque você traduz a realidade. Olha, a gente derrubou, então agora a gente cata. Na forma de educar é a mesma coisa. Então, se quando você era criança, você apanhava quando fazia alguma coisa errada ou quando derrubava a caneca, quando você tiver o seu filho, 99% de chance de você corrigir da mesma forma. Então, é transgeracional.
vem de geração para geração. E desde a Revolução Industrial, que os pais começaram a deixar os filhos para irem trabalhar, então a criança começou a ter um peso de atrapalhar a vida do adulto. Sim. Qual a chance de você ser respeitosa com o seu filho se você vê ele como alguém que te atrapalha para o sustento? Vem desde então. Então, criança não sabe o que fala, criança não sabe o que pensa, criança é um mini adulto para algumas situações, mas para outras ela é praticamente invisível. Exato. Então, tem toda uma questão aí transgeracional, um conceito mundial nessa forma de ver. É interessante que esse final de ano a gente ficou bastante tempo com a minha mãe e os meus filhos. E eu sou a pessoa que ficou nessa transição entre eles, né? E a minha mãe é japonesa, educação rígida. E ela é autoritária. Imagina eu falando isso aqui. Mas é porque tem a ver com a geração dela, e pela educação, e por ser japonesa. E é muito engraçado, porque aí teve a transição, que sou eu lá no meio. E que, assim, meus filhos, não que eles não obedecem, mas eles não estão acostumados a ser o tempo todo mandado. E tem que fazer, e tem que ser na hora. E era muito engraçado, tanto que a gente percebe essa diferença também entre as gerações e, assim, o quanto que a gente conseguiu modificar um pouquinho tudo isso. Assim, foi um filtro entre uma geração e outra também. Exatamente, exatamente. E vai ser ainda muito os dias aí, o futuro, para mudar muito mais, porque é um assunto novo quando a gente fala nessa nova proposta de educação, de você ter respeito para com a criança. Quando eu comecei a trabalhar com isso no Instagram, o que eu recebi de crítica, de pessoas assustadas, seu filho vai bater na sua cara, e o que você tá falando? Geração mimimi, Nutella. Então, é uma linha muito tênue. Entre os exageros também, né? Entre os exageros, porque quando a gente fala educação respeitosa, as pessoas, elas ocultam a palavra educação. Exato. É uma educação. Sim. Então, quando a gente fala principalmente de estilos parentais, eu vou perguntar para vocês, qual foi o modelo que você foi educado, Paulo? Qual foi o seu, Flavinha? Existe o autoritário, o negligente, existe o respeitoso e a gente tem também o permissivo. Eu fui o autoritário, é isso que eu tô falando, porque... assim, não reclamo, eu acho que eu acabei me desenvolvendo bem no que eu precisava, mas se eu for parar para pensar, foi assim, a gente teria que obedecer tudo. Isso era muito importante. Tinha questão de apanhar também. Não vou falar que eu apanhei muito, né? Minha mãe vai me matar se eu falar isso, porque eu realmente não apanhei. Mas você viu alguns chinelos voando? Mas era algo mais autoritário. Eu acho que é o estilo autoritário. Exato. E o que acontece? Quando a gente começa a trazer esse assunto, a intenção aqui não é culpar os pais por errarem. Quando a gente... Porque hoje nós temos mais luz sobre educação. Há 100 anos atrás, 80 anos atrás, nós não tínhamos tanto quanto tem hoje. Não é a gente culpá-los, mas também não é deixar de ver onde, sim, poderia ter sido diferente. Exato. Porque o estilo autoritário, o negligente, o permissivo e o respeitoso, eles trazem impactos e isso é inerente à sua vontade. Sim. Independente, você tem impactos e traços hoje da sua personalidade, suas atitudes, ações e reações dependem disso. Então, quem veio de um modelo de educação autoritário, posso falar um pouquinho qual que é o autoritário? Claro, por favor. O autoritário é aquele pai que fala assim, aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não chegar até as 10, você vai dormir? Na rua. Na rua! Você não é todo mundo. Ai, mãe, eu quero isso, todo mundo. Você não vai. Você não sabe o que você está falando. A sua vontade não importa. E essa mensagem é transmitida para criança. Quando você tiver a tua casa, você cria suas regras. Exato. Aqui quem manda sou eu. O quarto que você dorme não é teu, é meu. Então a criança fala assim, mãe, não tô com fome, não quero mais comer. Come sim. Vai comer sim. Mãe, eu não tô com frio. Vai pôr blusa sim. Então, qual o impacto disso quando você se torna adulto? Um adulto que ele duvida de tudo que ele sente. Sim. Ele não acredita em si mesmo. Tudo que ele vai fazer, ele tem medo de uma punição do outro.
Porque é o que esse modelo enfatiza desde criança. Então, a criança tem medo de apanhar, então ela começa a mentir para os pais, porque se ela falar a verdade, tem um castigo, tem a consequência que pode ser física, ou tirar isso, tirar aquilo. Então, cresce um adulto muito inseguro quem veio desse modelo de educação. Você não sabe o que você está falando. Exato. Então, cresce um adulto que precisa da validação do outro. Ai, eu fiz alguma coisa. Ai, fala pra mim que tá bom, porque eu preciso disso. Aquela culpa, né, que segue em Aquela qualquer ação. culpa, porque a criança se sente... Porque no modelo autoritário, o que muito esses pais falavam? Eu cheguei tão bem em casa, olha o que você me fez fazer. Eu só perdi a cabeça porque você fez isso comigo. Você só apanhou porque eu só te bati porque você me tirou do sério. Então a criança, ela sente uma necessidade de ser perfeita, de acertar sempre. E um medo que pode sim virar transtorno e para uma patologia na vida adulta de pensar em errar. Exato. Quem vem desse modelo. E fora a questão do esquema que a pessoa cria em si sobre o amor, né? Porque, assim, as suas primeiras figuras de amor foram Maravilhoso. os pais, que muitas vezes são autoritários, e elas acabam muitas vezes replicando isso nos seus relacionamentos, porque, por mais que doa, mas é a forma de amor que elas conheceram, né? Pessoas Perfeito. autoritárias, pessoas do qual eles também não vão ter voz, que elas vão aceitar qualquer coisa no seu relacionamento, muitas vezes uma violência, e elas têm que se calar, porque é a Exato. forma que elas esquematizaram em si. Elas aprenderam que o amor machuca. Por quê? Porque vamos pegar o caso de um pai com uma filha. O pai que é a figura, a princípio, que deve proteger, que deve amar incondicionalmente, ele ensina, através principalmente desse modelo autoritário, que quando ela erra, ela precisa ser punida. Mas é a pessoa que fala que te ama, é a pessoa que mais precisa te proteger e é a pessoa que mais machuca. Quando essa menina cresce, que ela arruma um namorado que fala, eu vou te bater porque você errou, é muito familiar para ela. Ela aceita. É muito familiar. E a gente às vezes olha de fora e fala assim, mulher de bandido gosta de apanhar. Exato. Essa pessoa gosta de sofrer, não é possível, gosta. Não é que ela gosta. Ou ela vai pro lado oposto, não ela é? não conhece outra forma. Vai procurar um homem completamente passivo, Ou outro sem oposto. Exato. que não tem nenhum, não toma decisão, não tem atitude. Pelo Onde ela contrário, possa ter onde ela voz possa também, ter né? voz também, Ser né? vista, exatamente. Isso acontece. Exatamente. E principalmente nós que vimos muitos chinelos voarem. Você também foi a forma autoritária? Opa! Filho de pernambucano! É peixeira! Tabica! Sim. Então, ou a criança ela passa a assumir aquela postura de criança boazinha, para não apanhar e não passar por isso. Então, a criança que comportadinha, educadinha, mas que na verdade você não acessa o que ela realmente é, ou ela já vai pro outro lado também. Eu vim, sim, desse modelo de educação autoritária. E quando a gente cresce, para você reformular o seu conceito de amor e para você perceber uma pessoa que está sendo abusiva por você, você tem que estudar muito, querer muito. Porque Exato. o teu cérebro, ele vê tudo isso como muito familiar. Vai contra a própria Condicionado química, né? já. Existem vários Exato. estudos que mostram que a sua química para uma situação, ela vai reagir, né? Assim, por exemplo, você conhece uma pessoa e você acaba rolando aquela química mesmo com a pessoa, porque a forma como ela te trata e tudo mais te atrai. Então, tem aquele negócio eu não sou psicanalista, né? Mas a psicanálise fala muito, né? Assim, de repetir os padrões, né? E hoje existem vários estudos que mostram realmente que a gente vai repetir alguns padrões, né? Porque é a forma que a gente conheceu. Às vezes o respeito, Exato. o ter voz. Quantas mulheres que às vezes aparecem no consultório e elas acabam justificando uma ação que o marido teve, negativa, seja se culpando. Não, mas eu também fiz isso, né? Mas eu também fiz aquilo. Porque ouviu isso a vida inteira dos pais. Então, o modelo autoritário, apesar de ser um dos mais comuns, Flavinha. E como que a pessoa, vamos supor, porque quem vai estar ouvindo aqui a gente são os pais. E assim, quem esteja se identificando com esse modelo autoritário, como que ele poderia estar se policiando? Por onde ele pode começar, Amanda? Olha, eu vou falar, mas vocês aí de casa, vocês não vão gostar. Estudando.
Por quê? A gente estuda para tirar carta de motorista, a gente estuda para ter um diploma, a gente estuda para passar na prova, mas para ser pai e mãe a gente não estuda. Exato. Que é o maior projeto da nossa vida, que se você errar... Você já parou para pensar que o humano é a única raça no universo que pode se modificar? O cachorro, ele nasce cachorro, ele morre cachorro. O leão nasce leão e morre leão. O ser humano, ele pode nascer humano e, dependendo da forma de ser educado, ele se torna desumano. Uhum. Você já parou para pensar isso? Forte e isso. diante do maior projeto, que é um ser humano nas suas mãos, você não estuda. Uhum. Você vai se preocupando só com o sustento. Uhum. Mas e a base emocional? E o cidadão? E a responsabilidade social, afetiva com essa criança? Tem que estudar, Flavinha. Não tem jeito. Então... E procurar também uma terapia. Procurar ajuda. Por exemplo, você é psicóloga parental. E você não atende as crianças. Você trabalha com a educação parental. Então, você trata dessas pessoas que podem buscar a sua ajuda, por exemplo. Exatamente. Eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho independente disso. E com os pais, eu trabalho com os pais. Uhum. Amanda, meu filho tá inseguro, meu filho tá agressivo, então eu faço um trabalho com os pais. E mediante a postura dos pais, a criança muda. Você acredita nisso? Sim. Acredito. Isso é muito visível mesmo. A criança muda. É impressionante. E quais são os outros estilos parentais? Dê exemplo, explica aqui pra gente. Explico. A gente tem o segundo modelo, vamos chamar assim, que é o modelo permissivo. O modelo permissivo geralmente é uma pessoa tão machucada da educação autoritária que ela não suporta a ideia do filho passar pela mesma coisa que ela passou. Então ela vai para o outro extremo. O autoritarismo é o extremo do não. A criança não existe, a vontade dela é errada, eu sou absoluto. O permissivo é o extremo do sim. Ah, é só uma criança. Ah, deixa ela jantar chocolate. Ah, deixa jantar batata frita. Ah, deixa tomar sorvete no café da manhã. Ah, tirou nota baixa. Ah, não tem problema, é só uma criança. Ah, é tão bonitinha, não briga não. Uhum. E vai para o outro extremo. Onde a criança não vai ter os limites. Onde a criança não vai ter o limite. Onde a criança é o reizinho da casa. O exemplo da menina lá que ficou famosa pra caramba, do avião. Ah, sim, exato. Então, a que vontade a mãe da criança, permissiva, né, naquele caso. A vontade da criança, ela é absoluta. Uhum. Quero fazer natação, põe na natação. 30 dias depois, não quero mais, tira da natação. Mudei de ideia, quero fazer natação, põe na natação. Não quero mais, tira... E a criança que vem desse modelo, do pai e da mãe, que provavelmente são muito machucados de um modelo autoritário e não conseguem dizer não conseguem colocar limites e não reconhecem, principalmente, Paulo, os seus próprios limites. Exato. Mas isso não está aparecendo muito nos pais mais novos hoje? Eu tenho percebido... Muito. A gente estava até conversando aqui antes, né? A própria adolescência, tudo bem que tem uma questão cultural por trás, social, mas você percebe que é uma adolescência estendida até por essa questão permissiva, dos pais baixarem a cabeça e dos filhos assumirem. Eu percebo, assim, os filhos assumem realmente, assim, não, meu pai... o meu pai tem que fazer por mim. Uhum. Meu pai tem que... O carro é dele, mas assim, ele que deixa de fazer as coisas dele e ele empresta o carro pra mim. E eu fico muito preocupada com isso, porque dos últimos 10 anos, principalmente, está se falando muito de educação respeitosa, mas os pais estão perdendo a mão. Sim. Educação respeitosa não é ser permissivo. Entende? Exato. E aí os pais falam, não, eu não vou bater no meu filho, inclusive porque hoje é crime, tá no ECA e tudo mais. É crime, não vou bater, mas eu também não digo não, eu não sou margem. O pai e a mãe, eles são margem, eles margeiam a vida do filho. Aqui tem o quadro, eles são a moldura. Exato. Dentro dessa moldura, a criança pode ser ela, mas eu sou a moldura. Eu sou o não. Eu sou o sim, eu frustro, eu agrado. E na educação permissiva não existe. A criança realmente é o rei. Ela pode... Mas uma vez uma mãe comentou comigo assim, que o filho ficava o dia inteiro, um filho adolescente, lá, 13 anos. O filho ficava o dia inteiro no quarto, não saía pra nada, ficava o dia inteiro no videogame, não via a luz do dia, tudo mais. Falou, Paulo, o que eu faço? Eu falei, desliga o videogame. Brinquei assim com ela, desliga o videogame. Ela, nossa, mas ele vai virar não sei o quê. Eu falei, deixa ele virar. A casa é o lugar para ele se frustrar. Exato. A casa é o lugar seguro para ele aprender os nãos,
Porque você vai esperar ele se frustrar aqui fora? Será que ele vai conseguir? E nesse modelo, sinceramente, com toda a experiência que eu tenho um curso online também, que já chegou em 4 países o curso. Que demais. Mentoria com os pais. E toda essa, independente da cultura ser só do Brasil, a gente também tem atendimento lá de fora, os pais estão criando monstros. Então. Porque uma criança que cresce nesse modelo, ela quer a vontade dela independente do outro. Se precisar, eu atropelo você para ter o que eu quero. Porque foi assim que eu aprendi. Porque foi assim que eu aprendi. Eu sempre pude, porque não? Eu sempre pude. Então, eu quero, é meu. E eu deixo de enxergar o outro. E eu sou o centro de tudo e das minhas vontades. É muito perigoso isso. É o extremo É seríssimo. da arrogância, da impetulância. E tá acontecendo muito isso. Né? Porque os pais Vocês estão falando, confundindo. eu tô pensando em muitas crianças assim. Os pais estão confundindo, Flavinha, educação respeitosa com permissividade. E são modelos antagônicos. E limite é amor, né? Claro. Mas sabe o que está acontecendo? Paulo, o que eu percebo é que, por exemplo, quando a criança... Vocês viram um vídeo que ficou muito polêmico de uma mãe que jogou no Instagram e falou assim: eu educo meu filho de forma respeitosa. E a criança de 3, 4 aninhos estava batendo no rosto dela, e ela falando: não, filhinho, respira. E batendo pra machucar mesmo. Eu falei, meu Deus. Que respeito é esse? Porque a mãe não conhece o próprio limite. Então Exato. a criança bateu no meu... Opa, no meu rosto ninguém encosta. Ninguém encosta no meu corpo sem autorização. Opa, não. Criança subiu no sofá. Opa, sofá não. Mamãe tem medo que você caia. Entende? Então, quando o adulto conhece os seus próprios limites, eu consigo comunicá-los ao meu filho. Mas os adultos não estão se conhecendo, percebendo o seu limite. Então, tudo pode. Eu posso aguentar para não frustrar o meu filho. Socorro. É o consultório da Dr. Ange. Tô pensando nisso. Não, é muito... E qual que é o... quanto que esse reflexo na vida adulta... isso geram transtornos, principalmente de ansiedade, depressiva. O mundo não vai aceitar, né, o não que ela nunca teve, né? Exatamente. Às vezes a gente pega... eu falei, né, casos de adultos iniciais aí, mas às vezes a gente pega pessoas bem mais velhas que não têm, né, essa postura de responsabilidade, de limites. A gente vê isso se estendendo, né? Não são só em casos recentes, né? Por quê? Porque os pais, de alguma forma, também vêm muito introjetado quando crescer aprende. Pais, escutem. A sua responsabilidade de ensinar. Não tem essa de quando crescer ele vai aprender a ser responsável. Se desde os 2 aninhos que ele deixou os brinquedos pela sala espalhados, você não fala, filhão, vamos aqui recolher os brinquedinhos... ele for um hóspede na sua casa, ele vai ser um hóspede no mundo. Os filhos hoje em dia entram em casa para comer e dormir. Exato. E quando chega a cama já tá toda esticadinha, a roupa lavadinha, a comidinha no prato. Melhor que hotel. E é os dois, né? É o pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe, não é só a mãe que vai colocar os porque às vezes parece que fica só pra mãe também, né? Exato. É então, o pai e mãe. Seu filho não vai aprender se você não ensinar. Eu tô aqui assustada. Eu tô assim procurando, gente, que mãe que eu fui, que eu tô aqui, meu Deus. Não, mas eu falei só eu cortando, eu falei pai e mãe, porque na hora que você estava falando, eu lembrei muito do meu pai e da minha mãe, né? A minha mãe sempre, assim, ela sempre colocou tanto eu quanto meu irmão para fazer o serviço de casa, porque éramos 2 homens. Mas em contrapartida também, o meu pai, ele nunca foi um homem machista. Meu pai sempre foi aquele cara que se tinha louça na pia, ele ia. Até hoje, ele ajuda minha mãe a limpar a casa. Meu pai nunca foi. Então, assim, eu tive sempre essa referência também do meu pai, enquanto homem, colocar essas coisas. Não, sujou, lava, quarto desarrumar tem que arrumar, sabe? Sempre tive essa... Meus pais nunca foram de bater.
Mas eles sempre foram muito rígidos nessa questão, assim, que eu achei muito positiva. E, Paulo, mais do que ensinar responsabilidade, tem um estudo da Universidade da Califórnia que mostra que as crianças que são introduzidas desde pequenas a assumirem responsabilidades na casa, em casa, como lavar louça, recolher os brinquedos, isso traz um senso de pertencimento ao lar e na adolescência o risco de procurar esse senso de pertencimento em álcool e drogas diminui drasticamente. Exato. Você acredita isso? Eles estudaram 2 grupos, um de viciados em substâncias químicas e outro não. Esses 2 grupos, o que eles perceberam, a criança que não procurava isso, ela tinha um senso de pertencimento do lar, o que as outras não tinham. Interessante. Muito legal. Não é só... Amanda, me fala do outro tem estilo outro, né? parental. Porque São por causa do 3? tempo. São 4? Vamos lá, vamos lá. Aham. Então, a gente tem o negligente. O negligente, eu costumo falar que são filhos órfãos de pais vivos. O pai e a mãe, eles estão tão envolvidos no trabalho. Eles tiveram um filho sem dizer o porquê. Por que eu tive um filho? Então, eu criei o estereótipo daquela família que namora, casa, tem filho e trabalho. Então, a criança, ela não se sente vista, ela não se sente amada, ela não se sente olhada, porque esse pai e essa mãe, eles terceirizam 100% da educação para babá, para escola, para telas. Às vezes eles foram pais só por cumprir um papel. Por cumprir tabela. Uhum. E aí, o impacto disso é... Ai, me fala, porque eu tenho um pouco de medo, porque eu sempre trabalhei muito. Aí, sabe assim, quando você fica... Não, e é legal falar porque, assim... Qual que é o impacto? Deixa eu ver se minhas crianças estão assim. É porque no próprio consultório aparecem hoje muitas mães, que hoje é a realidade, que trabalham também, e às vezes acabam não conseguindo ter aquele tempo que as mães delas tiveram, que era mães que eram do lar, então tinha, assim, 100% do tempo. E hoje em dia elas chegam cansadas do trabalho, aí tem que dar atenção para os filhos, e daí elas se culpam também, até pela referência. O pai negligente, a mãe negligente, não é aquela mãe que trabalha ocupado. É aquele pai que realmente não se faz visto pelo filho. Para ele, o filho só precisa de arroz e feijão e tênis. O celular da última geração. Entende? Então, é diferente. Ai, Amanda, eu cheguei, trabalhei o dia inteiro, cheguei cansada e vou ter que brincar com os meus filhos? Vai. Vai ter que brincar com seus filhos. Amanda, eu cheguei exausta, eu fiquei atendendo criança, o psicólogo infantil, eu atendi criança e agora meu filho quer brincar comigo. Eu tenho que brincar? Tem. Uhum. O papel de pai e mãe não pode ser terceirizado. E hoje está sendo terceirizado principalmente para telas. Então, eu dou um tablet na mão do meu filho para ele não me encher o saco, para eu conseguir assistir minha novela, minha série no Netflix e descansar. Opa, que hora você está sendo mãe? Eu tô um pouco mais tranquila. Mas é uma coisa que eu falo para as mães e para os pais, né? Você escolheu, por mais que às vezes algumas situações não foi entre aspas, o planejado, enfim, mas você teve uma escolha de ser pai, de ser mãe e às vezes tem que pegar esse papel de adulto e falar, não, eu sou pai ou eu sou mãe, eu tenho que assumir essas responsabilidades de saber que tem uma pessoa que depende de mim, que a criação dela depende de mim. Exato, eu sou responsável pela formação de um ser humano. Exato. E essas... desumano. Sim, exato. E as crianças são essas que não querem ter filhos? Tem a ver com isso? Porque, assim, pensam que o quanto que as crianças podem dar trabalho, mas principalmente que se for para ter um filho, a pessoa tem que estar lá presente, tem que... dar atenção, e eu não quero colocar eu já ouvi bastante pessoas falando, né? Eu não vou ter filho porque eu não quero colocar um filho no mundo se eu não vou ter estrutura para tanto financeira quanto emocional para estar educando ele. Porque hoje em dia a gente tem muita luz sobre esse assunto, como eu já falei, então realmente tem pessoas que falam assim, disponibilidade emocional, não tenho. Eu não quero abrir mão de chegar em casa e assistir minha série para limpar a fralda. Então, não tenha. Eu acho isso até interessante e responsável. Exato. Se você não tem disponibilidade emocional para ter um filho, não tenha. Porque é um chamado, sim, para você lidar com o seu egoísmo todos os dias. Só por um filho você acorda de madrugada para trocar fralda. Não é verdade? Total. Então, se você não tem essa disponibilidade, não tenha filhos. E quais são as consequências para o filho? Assim, de um modelo negligente?
O filho que cresce num modelo negligente, ele se torna um adulto que, além de não confiar em si mesmo, ele busca... Sabe aquele adulto carente? Sabe aquele adulto Nunca que... vi. Nunca vi. Sabe aquele adulto que, se você passa por ele e não fala bom dia, ele fala, meu Deus, o que que eu fiz? Vou ser mandado embora. Passou por mim, não falou bom dia. Ou que aceita qualquer coisa. Ou que aceita qualquer coisa. A pessoa que não consegue também falar não, se posicionar só para ter um senso de pertencimento. Só Pra ser visto, ele aceita pra migalhas. existir. Migalhas emocionais. Ele precisa existir, né? Ele precisa existir, custe o que custar. Então, ele busca esse senso de pertencer. E o outro? Qual que é o outro? Ou é respeitoso. O respeitoso. Como que é o respeitoso? Ah, é o mais lindo de todos. O modelo respeitoso é aquele que enxerga a criança. Mamãe, eu quero muito jantar chocolate. Filho, jantar chocolate realmente é muito legal. Mas não faz bem pela sua saúde. Você come chocolate no sábado, por exemplo. Ah, eu quero chocolate. Eu te entendo, filho, chocolate é legal. E a mamãe não vai te dar. Então, eu conheço os meus limites. E eu sou responsável pela saúde da criança, pelo desenvolvimento mental, emocional. Então, eu não tenho medo de dizer não, mas eu não anulo as vontades dela. Ela tem vez, ela tem voz. Ela pode ser ela pode falar, mas ela também tem os limites e também tem o não. Perfeito. E dentro disso vai ser fácil? Não. Seu filho vai entender quando você fala assim, filho, meu filho mesmo, ele vai fazer 7 anos no mês que vem, o meu mais velho, o Luca. Eu tenho um de 6 e um de 4. Ele fala assim, mamãe, quando eu fizer 7 anos, você pode me dar um celular? Eu falei assim, não. Ah, mãe, mas por quê? Ao invés de ele vai falar, não, Todo mundo da minha sala tem. Todo mundo tem. Essa é outra questão polêmica que a gente pode falar outro dia. Mas o que eu tô querendo dizer, eu sou responsável pela sua saúde mental e eu entendo que você não tem idade de ter um celular. Ele não vai olhar pra mim e falar assim, mãe, como você é sábia. Como você se preocupa com a minha saúde, mãe, te admiro, Você te estuda amo. tanto Não, eu quero porque eu quero, porque eu quero. Tudo bem você querer e a mamãe não vai te dar. Entende? Perfeito. E com o adolescente, como lidar com um estilo respeitoso com o adolescente? Me ensina, Amanda. Olha, a adolescência é muito reflexo do que você foi na infância. Perfeito. Se na infância você foi um pai autoritário e você quer colher respeito do adolescente, não dá. A adolescência começa na infância. Pra você plantar banana e colher laranja. Perfeito. Entende? Então, diante disso, principalmente porque é no adolescer... Aqui está o Paulo, que é especialista nisso, me corrija, Sim. que o adolescente ele consegue enxergar o pai com suas vulnerabilidades. E a mãe, ele começa a enxergar os defeitos dos pais. O pai deixa de ser herói, sai daquela fantasia de perfeição o e pai se vira torna o real. o errante. O errante. E se você não criou um vínculo, um espaço de fala e escuta, a adolescência vai ser um cabo de guerra. Mas, Amanda, não fiz, e agora? Comece. Seja honesto, filho, mamãe errou muito com você e dá tempo de acertar. Vamos recomeçar. Comunicação, eu acho que é tudo, né? Às vezes, algumas mães... É que eu atendo mais mulher, né? Então, fala pra mim assim, ai, meu filho, eu tento conversar com ele em casa, ele não conversa. Pergunto como que foi o dia, ele não fala. Aí eu falo assim, e você, contou pra ele como foi seu dia? E para... Porque a maioria dos pais querem que os filhos na adolescência conversem, mas eles mesmos não buscam essa conversa. De mostrar, nossa, um simples comentário, nossa, meu dia foi tão difícil hoje, meu chefe, olha... Eu posso dar uma dica pra gente encerrar aqui claro. Para os pais? Se o seu filho ainda é criança, para chegar na adolescência e você tem esse espaço seguro, mesmo se você trabalha, se você fica o dia inteiro fora, à noite eu ensino para algumas mamães em mentoria um momento de conexão alta. E eu faço isso com os meus filhos. Eu vou colocá-los para dormir e eu falo assim, filho, qual foi a parte preferida do seu dia hoje? E, claro, eu tenho que escutar sobre dinossauro, eu tenho que escutar que ele aprendeu a letra A, eu tenho que... E ele fala qual foi a parte preferida. E tem alguma coisa especial que você quer contar pra mamãe? Ah, mamãe, eu fiquei muito triste com você. Ou então, eu fiquei muito triste com fulano.
criando esse espaço desde a infância, na adolescência ele vai me contar sobre o primeiro beijo, sobre o primeiro fora, sobre... Entende? E conta. E conta. E conta. E conta. É impressionante como eles contam. Então, é muito bonitinho de ver. Eu faço isso desde bebê, praticamente. Hoje, meu filho com quase 7 anos, é emocionante até. Ele espera por esse momento e conta e fala, sabe? Já tá saindo dos dinossauros. Então, na adolescência, ele vai ter esse espaço seguro. Ele vai. E o pai também entender que aquela criança na adolescência não existe mais. Exato. E que ele vai precisar ali... Você tá colhendo o que você plantou na infância. Exato. Então, mamãe trabalha o dia inteiro, papai trabalha o dia inteiro, mas faça esse momento à noite com seu filho. Vai ser muito especial. Tem alguns estudos que falam sobre as microafeições, né? Sim. Que não é a quantidade, mas a qualidade. Então, a qualidade nas microafeições ali, como você falou, no chegar no final do dia, perguntar, isso vai ser tão significativo, né, para o filho. Muito, muito. Às vezes eu tô dando aula, eu não consigo colocá-los para dormir. E aí eu faço isso nas manhãs. Então, durante todos os dias, os meus filhos vão dormir sabendo a minha mãe me ama e hoje ela me viu. Entende? Eu existo. Eu existo. Eu existo. Que lindo isso. Meus filhos já estão um com 18, outro com 14. Eu tô mais aliviada, porque eles se tornaram frutos muito... É bom falar isso se eles forem assistir, que graças a Deus são pessoas maravilhosas. Não devo ter errado tanto, Amanda, mas todo mundo erra, né? Com isso certeza. É importante que a gente... Né, que não, os filhos os não pais nascem não com o são manual, né, perfeitos. deles, né, próprios E A deles. gente erra em momentos aqui, outros ali. Eu erro. Mas é sempre importante saber que tem um momento que a gente pode estar recomeçando, começando, Sempre. tentando acertar, ou chamando e conversando, reconhecendo as limitações, o que não foi bom, né? E Trazer o outro pra perto. trazer o outro para perto, né? Principalmente o filho. Sim, é aquilo que eu tava conversando aqui antes, né? O que eu falei com a minha mãe, né? Minha mãe falou, não fui perfeita, errei. E eu já falei isso várias vezes pra ela, até gravei um vídeo uma vez falando, né? Postei. Falei, mãe, realmente você errou. Eu errei como filho, todo mundo erra, mas isso não significa que você não foi uma mãe incrível, eu não trocaria de mãe. Porque você porque você pra mim foi... Como chama sua mãe? Benedita, ela não gosta de falar Benedita. Considere um presente da vida ouvir isso, viu? Do seu Sim. filho já adulto, com cérebro maduro, formado, falar isso que não trocaria de mãe. Exato. Se o meu filho falar isso pra mim quando ele for adulto... Não, e não trocaria mesmo, assim, se pudesse Então voltar. vou falar também, Tanto minha porque mãe falar quanto mal meu da minha mãe, pai. seria a vida. Não, mas é porque você olhar, Mal. Não, eu falei que ela foi autoritária. Ela não vai gostar. Porque ela é autoritária. Ela não vai gostar que fale isso dela. E você amar Mas eu não trocaria mesmo. Minha mãe é minha heroína, assim. Não, e você amar sua mãe, por exemplo, eu vejo isso, minha mãe, meu pai, enfim, não significa que, por exemplo, eu e Que minha ela mãe... não tenha defeito, né? E eu e minha mãe, a gente discorda hoje de coisas, estilos de vida, tudo, assim, a gente em muitas coisas, escolhas, a gente é totalmente diferente, né? Mas o pano de fundo é o amor e o respeito. E o amor Tem supera respeito. tudo, exato, entendeu? Então isso não quer dizer que eu trocaria, eu queria uma mãe que fosse mais permissiva, não. Eu acho que o jeito que eles me criaram foi, pra mim, foi quem me formou quem eu sou hoje, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Já deu tempo. Já deu tempo. Estou... E você também, Flávio, pelo que eu conheço você, tudo mais, ver seus filhos, você é uma mãe incrível. Tomara. Não é tomara, apaixonada. Hã? É uma mãe muito Você, a apaixonada. Flávia Eu mesmo, sou, a Flávia é sou apaixonada apaixonadíssima. pelos meus E seus filhos são uma Aham, belezinha. eles são. Quem vê os dois. São 2 tesouros. O seu mais velho faz até café gourmet. E ele é muito carinhoso. Ai, Ele é muito carinhoso. Que presente. Sim. Que presente. É isso. E é isso. Já deu tempo. Já, Amanda, fala pra nós. Quem quer te conhecer, quem quer saber mais sobre você, aonde procurar-vos? No Instagram, @amandalira.educa. Manda um oi lá que eu vou adorar. Lá tem seus links, contato, Tem meus links, vídeos. seus Contatos, meus cursos. Perfeito. Manda Muito um bom. oi lá que vai ser uma alegria receber sua mensagem. E eu tô muito feliz, pela sua presença. Eu sou super fã sua. Se algum dia eu conseguir falar, se algum dia eu conseguir me comunicar metade do que você consegue, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Gratidão. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo, Amanda. Gratidão. Fala. E o seu, Flávio, qual que é o seu
Doutora Flávia Sano. E o meu @psi Paulo Siqueira. Mas também, ó, o episódio de hoje foi muito, 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 muito bom. E olha, não pode ficar só com você. Você tem que compartilhar o episódio de hoje, o link do vídeo, com outros pais, outras mães, suas amigas aí que você sabe que tá precisando escutar, que hoje não foi só um episódio, foi uma aula leve, gostosa, maravilhosa. E não é só isso também, comenta aqui embaixo o que você achou, como que foi a tua criação, quais são os seus medos, pergunte aí também que a gente vai respondendo. E não esquece também de se inscrever e apertar o sininho aí, porque às vezes o YouTube não vai entregar o vídeo, mas se você apertar o sininho, ele sempre vai entregar. Tá joia? Até a próxima quinta. Tchau, gente. Até semana que vem. Gente. Tchau. Tchau.